tenho medo. Tem medo não. Porfírio, o senhor Antônio não pode saber disso. Ele mata nós. Saudações cinéfilos, estamos aqui no lançamento do filme Vazante e vamos conversar com a diretora Daniela Thomas e o roteirista Beto Amaral. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Beto? Eu queria começar perguntando, Daniela, o filme Vazante trata de dois assuntos bastante delicados, né? A questão do casamento, praticamente com uma criança, e a relação que ela tem com os negros e também toda a questão de racismo. Eu queria entender, que você explicasse qual foi o seu objetivo em fazer esse filme, que mensagem que você quis passar para o público. A minha questão era original, né? Assim, a ideia original, a pergunta original era se o afeto, se existe a força do afeto que sobrepuja a cultura, o empuxo da cultura, da tradição, das leis, das normas. Era mais ou menos isso, né? Então, e o afeto estava exemplificado nesse casal de crianças cuja relação absolutamente independe de toda essa pressão, né? De ser esposa, de ser sinhá e de ser escravo. E eu achava que essa foi a hipótese do filme. E é uma hipótese naturalmente fadada à tragédia, né? E então eu quis mostrar essas duas coisas, que esse afeto, que o afeto era impossível num lugar tão doente, né? Como essa Casa Grande, que é a Casa Grande que é o Brasil, né? A Casa Grande Senzala, que continua sendo o país que a gente mora, né? Verdade. E ainda dentro dessa temática, qual a relação da temática com a opção estética do filme em PB, de planos como alguns closes muito incisivos, planos bem abertos? De onde veio essa opção estética? Nossa, eu nem sei te dizer, assim, é o resultado de uma vida, né? Assim, e o resultado de acreditar na força da gramática do cinema para contar a história exatamente do jeito que você quer que ela impacte. Então, não dá para te dizer assim, detalhe por detalhe, mas foi muito estudado, muito pensado, um filme totalmente diegético, ou seja, não tem trilha sonora, não tem movimento de câmera poético, assim, não tem traveling mostrando uma paisagem com aquela música, ou uma aproximação para dar aquela sensação de tensão, né? Todas essas técnicas de manipulação que o cinema pode usar, né? Está à disposição, né? Você aprende na escola. Eu não usei, eu fiz um filme muito seco. O preto e branco foi um artifício, não, um partido para tirar, já empurrar o espectador para dentro do passado, forçar ele para o passado, né? O preto e branco tem uma gestalt que nos faz, assim, pela experiência pessoal mesmo que a gente tem, com as fotos de família, dos nossos antepassados, com o que existe de fotografia dessa época, do Ferrez, né? Então isso já foi uma forma, um truque, uma forma de levar o espectador de volta para o passado rapidamente, instantaneamente, que eu queria fazer um pacto de transporte, de levar as pessoas para aquele lugar, para aquele tempo, né? Certo. Bom, o roteiro foi escrito a quatro mãos, né? Como que foi essa experiência, primeiro de escrever a quatro mãos, porque eu acho que você já tinha essa ideia bastante digerida na sua mente há muito tempo, e compartilhar isso com o roteirista, e também como encaixar uma trama dentro de um período histórico tão distante? Eu tinha escrito uns 40 páginas, eu contei a história. Ele produziu Insolação, que é o filme anterior que eu fiz com o Felipe Hirsch, né? E aí ele chegou para mim e falou assim um dia, eu quero filmar seu próximo filme, você tem alguma coisa? Aí eu falei, tenho, só que eu travei, não conseguia. Aí ele falou assim, posso te ajudar? Eu falei, deve. Por favor. Exatamente. E assim, personagens da importância do líder africano, a Feliciana, nasceram da presença dele no filme. E a gente ficou uns 2 anos, né, escrevendo. Isso. Foi isso, foi essa historinha do roteiro. E o que me fascinou, assim, quando a Daniela me chamou, foi contar a história do Brasil do ponto de vista de uma feminino, né? Sim. Que é o ponto de vista de uma diretora.
Eu estudava cinema fora, quando eu voltei eu vi Linha de Passe. Foi um filme que me marcou assim profundamente. Eu falei, gente, quem é essa pessoa incrível que está fazendo esse filme? E daí ela me falou, tem um filme de época, eu quero contar a história da minha família, do tio que chegava tirando pedras da sola do pé, e eu quero fazer essa viagem no tempo com você, entendeu? E eu achei fascinante, né? Viajar e, enfim, ter essa visão da Daniela, uma visão feminina dessa estrutura perversa, assim, que nos originou. Bacana. No filme eu percebi muito o uso de linguagem não verbal, tanto pela expressão facial dos personagens, expressão corporal, algumas deixam até algumas dúvidas. Queria saber de vocês quanto que isso foi escrito no roteiro, quanto que foi surgindo ao longo das filmagens mesmo. Nasceu junto, né? Nasceu junto. Você está até falando disso agora, né? Sobre o fato de que o silêncio era parte do filme, né? Sim. A ausência de fala, né? Ausência de fala. Incomunicabilidade, né? As pessoas que não... Elas tentam, no roteiro, a gente tinha isso, as pessoas tentam se comunicar, mas por devido à linguagem, a língua, falam diferentes línguas, devido a preconceitos, elas não conseguem estabelecer uma comunicação. Então é sobre isso que a Daniela também falou para mim quando ela me chamou. Eu quero fazer um filme sobre isso, sobre se hoje em dia a gente tem todos esses aparatos que nos possibilita se comunicar, e a gente falha tão enormemente como foi no começo do Brasil, né? Com os escravos chegando, os negros que já estavam aqui, essa menina de 13 anos que está aprendendo a falar, né? Aprendendo a linguagem. Então, isso um monte de dificuldade de comunicação, né? Um monte de impossibilidade de comunicação, né? Todos juntos naquele lugar ermo. Então agora, tem uma coisa muito importante que foi das primeiras imagens que eu mostrei, não tem nada a ver com o filme, mas é uma das primeiras imagens que eu mostrei para o Beto, que eu falei assim, que eu acredito que o cinema é ainda um único instrumento de contar uma história pelo olhar, né? E o filme tem muito isso. A gente filmar o olhar, filmar a troca de olhares, por isso eu gosto, as pessoas brincam que o Merten, né, fica me gozando, eu adoro o plano e contraplano, adoro, né? E adoro um olhar que bate no outro, naquele espaço que só o cinema pode criar, né? Um espaço abstrato, que você aceita que aquele olhar, que está olhando da direita para a esquerda e que está escrevendo da esquerda para a direita, os dois se encontraram num lugar que é dentro da sua cabeça. Eu acho isso um fascínio mesmo. Então, esse filme foi escrito tem uma sequência assim, só de olhares, de troca de olhares, que faz uma geografia inteira, né, entre o Antônio, o patrão, né, o senhor, o Jeremias, que é o forro contratado para poder fazer agricultor, né? A Feliciana, que é a escrava sexual do patrão, o filho dela e os dois escravos africanos presos nas correntes. É uma cena absolutamente silenciosa, e só tem uma música ao fundo, que alguém está tocando um tambor e cantando um lamento, e só tem olhares. E isso começou porque eu mostrei para o Beto, eu quero fazer um filme que tem essa força aqui. E era o seguinte, são duas fotos do Martinelli, que é um dos mais incríveis fotógrafos que fez contatos com os índios. Esses fotógrafos que iam junto com... Sim. Então ele fez a primeira foto dos Krenhacaori, num rio no meio do nada. E tira essa foto, tem um homem todo pintado de preto com uma flecha ou um arpão assim na mão. E ele olha, ele parece uma fera, não há diferença entre ele e uma onça. A sensação que eu tive naquele olhar é de que ele era antes da linguagem, como se houvesse um antes, sabe, o edênico, Éden, é assim que Adão deve ter olhado para Deus, sabe, primordial, olhar primordial. Aí 25 anos depois ele voltou, esse índio segura uma foto, essa mesma foto, ele é um bêbado, um homem acabado, um homem destruído, um homem sem dentes, um homem assolado, hamletizado, assolado por dúvidas, questões, não se encaixa, a vida
Aí você olha aquelas duas imagens, você fala, isso é um filme a se fazer, né? Porque nessas duas imagens você consegue contar a história do Brasil, né? Essa é a minha pretensão. Não sei se a gente conseguiu, mas a pretensão era recuperar a força que essas duas imagens tinham. Isso também os africanos, né? Que você quis trazer africanos recém-chegados da África. Que não entendessem nada do que a gente está falando. E que chegassem naquele lugar no meio de Minas Gerais, né? E eles têm uma relação muito legal. A gente estava conversando com eles agora, o Adamá. Adamá é o líder deles. Eles são malineses ou burkina-facenses, não sei, Burkina Faso, que moram aqui no Brás. São pessoas refugiados, econômicos, políticos. Eles moram aqui no Brás e não conhecem a escravidão. Nunca foram escravos, não tem nenhum antepassado escravo. Então, eles quando chegaram lá, eles falaram assim, esses caras são escravos ainda hoje. Ele acha que os quilombolas nem sabem do potencial de existir, de viajar, de conhecer novos... Eles ficam muito chocados. Então tinha isso, a gente trouxe pessoas que não conseguiam falar português, nem uma palavra, portanto lá tiveram que ter, por exemplo, eu falo um pouco de francês, eles falam, teve que ter essa conversa, sabe? Não foi uma conversa difícil. Eles tiveram mais dificuldade com os outros negros do que com a gente, porque a gente sabia falar um pouco de francês. Então a gente viveu, a experiência de fazer o filme foi muito rica. E foi muito rica, inspirada nesse encontro mesmo, das diásporas que se encontraram. Porque tem uma diáspora também dentro do Brasil, porque é o seguinte, um país extrativista, o que é se não? Planta aqui, tira, joga no chão, vai para outro lugar, planta. Então a diáspora também existe. Olha quantos migrantes internos no Brasil existem, né? Então até hoje tem essa dinâmica, né? Muito bem. Daniela, Daniela e Beto, muito obrigado, parabéns pelo filme, está muito bom mesmo. Queria só para encerrar que vocês deixassem uma mensagem para os cinéfilos anônimos para convidar todo mundo para ir para o cinema. Cinéfilos anônimos, não sejam tão anônimos, apareçam, assinem. Não, brincadeira. Gostaria muito que vocês vissem Vazante. Vazante é um filme que foi feito para tela grande. Sabe aquela coisa antiga que o cinéfilo adora? Sentar no fundo de uma sala assim e assistir aquela coisa até o limite da visão? Vazante foi feito para isso. Ele estreia dia 9, então não percam no cinema grande, tá? Vai ser um prazer. Depois mandem todos os comentários para nós. Já para chegar. Fique quieta, que eu sei. E 3.